Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 14 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. É uma alegria, um privilégio, uma oportunidade que o Senhor tem me dado todos os dias de partilhar com vocês a pregação do Evangelho. E evangelizar através das redes sociais tem sido uma grande oportunidade de espalhar o amor de Deus. Pessoas de várias partes do Brasil e até de outros países têm sido alcançados com essa palavra. Então eu quero te fazer um pedido mais uma vez. Se você ouve todos os dias a pregação, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário, porque o sistema do YouTube, ele funciona assim. Quanto mais pessoas interagirem, mais o YouTube vai entender que essa mensagem é importante e assim o próprio YouTube ele vai fazendo com que essa pregação possa alcançar novas pessoas. Então, a sua inscrição, o seu joinha e o seu gostei, a sua mensagem nos comentários da pregação são muito importantes para ajudar essa missão. E todas as vezes que você compartilha, você também está colaborando muito. Então, eu conto muito com vocês para que a palavra de Deus possa alcançar cada dia mais pessoas para o reino do Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ele vai trazer para nós algumas palavras muito importantes que tocam meu coração. Jesus vai dizer para os discípulos que ele não veio para abolir a lei. Não. Ele veio para que a lei de Deus possa ser cumprida de uma forma plena e verdadeira. Quando o Senhor deu para Moisés lá no monte as tábuas da lei, aquelas leis que o Senhor deu não foram para escravizar o povo de Israel, porque o povo de Israel já tinha vivido essa experiência da escravidão no Egito, e o Senhor estava levando eles para uma terra nova, uma terra da liberdade, a terra que mana leite e mel. E as leis que o Senhor Deus deu para aquele povo, essas leis foram dadas com um propósito de ajudar o povo de Israel caminhar na santidade, na justiça, para que cada dia mais o povo de Israel fosse o povo do Senhor. As leis de Deus, elas foram dadas para isso, não para oprimir, não para colocar fardos pesados, mas o Senhor deu as leis justamente para dar uma direção para o seu povo, porque aquele que anda
e que medita na lei do Senhor dia e noite, como diz o Salmo, é como a árvore plantada junto das margens das águas correntes e dá fruto na época própria. E o Senhor então deu para o povo de Israel as leis, os mandamentos. E essas leis são leis do Senhor, leis de amor. Não foram leis para que o povo andasse aprisionado, mas foram leis e mandamentos para que aqueles que quisessem viver dignamente como filhos de Deus pudessem observar e viver sobre essas leis. Mas aconteceu que com o passar do tempo, o povo de Israel não entendeu. E muitos acabaram interpretando de uma forma errada a lei do Senhor. E aquele povo, e muitos dos mestres, dos poderosos, dos fariseus também, começaram a usar essas leis para interesses próprios e para dominar o povo. Eles colocavam fardos pesados nos outros que eles mesmos não carregavam. E Jesus então veio mostrar que a lei do Senhor é a lei do amor. E que os princípios que Deus estabeleceu para o seu povo foram princípios para santificá-los, para levá-los a um caminho de felicidade, a felicidade que só o Senhor pode dar. Então Jesus afirma que tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar sem se cumprir. Porque a palavra do Senhor, irmãos e irmãs, é uma palavra fiel e verdadeira. Trazendo para a nossa vida hoje, é o mesmo sentido. Porque servir o Senhor é uma bênção, é um privilégio. Mas para nós andarmos no caminho do Senhor, nós temos que conhecer as leis, conhecer os mandamentos de Deus e principalmente querer viver. Eu gosto de dar um exemplo muito prático para nós entendermos as leis e os mandamentos do Senhor. Quando uma pessoa vai tirar uma carteira de motorista, a primeira coisa que a pessoa vai aprender não é segurar um volante e dirigir um veículo. A primeira coisa que a pessoa aprende é sobre as leis, sobre as regras de trânsito. Porque antes de dirigir, a pessoa precisa entender os sinais, as placas, as direções, para que assim, quando a pessoa for pegar um volante, ela já possa saber o que significa cada placa, o que significa cada situação no trânsito. Então as leis de trânsito, elas existem, não existem para atrapalhar o motorista, mas existem para ajudar a organizar um trânsito, uma cidade. Vocês já imaginaram se nas nossas cidades, pequenas ou grandes, não tivesse leis de trânsito? Que confusão seria? Então a lei de trânsito, ela só penaliza aquele motorista que se torna um infrator, que faz aquilo que a lei não permite. E ele então é penalizado com uma multa e com outras coisas. E trazendo então para a nossa vida sobre as leis e os mandamentos do Senhor, é justamente nesse sentido. Os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor foram dadas para a nossa santificação e para nos auxiliar a andar no caminho da verdade. É uma direção para nós seguirmos. É um caminho para nós andarmos para chegarmos à vida eterna. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós temos que todos os dias meditar, conhecer e observar as leis e os mandamentos do Senhor. Se as famílias direcionassem os seus lares, as suas relações familiares na palavra de Deus,
as famílias seriam mais felizes. Se o nosso país, o nosso povo, nossa nação tivesse como regra a lei do Senhor, nós seríamos uma grande nação, cada dia mais próspera. E assim por diante. Se tudo que nós fizermos, nós buscarmos em Deus, nós seremos, com certeza, muito mais felizes. Então o Senhor vai dizer que aquele que desobedece um dos mandamentos, e além de desobedecer, ensina os outros a desobedecerem, vai ser considerado o menor no reino dos céus. E não vai ter lugar no reino dos céus. Aquele que desobedece e que estimula os outros também a desobedecer. Quantas pessoas hoje dizem que a Bíblia é um livro do passado, que essas leis e esses mandamentos também são coisas do passado, que nós não precisamos dessas coisas para viver. Então muitas pessoas desobedecem a palavra de Deus e estimulam os outros também a desobedecer. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque no meio de todos existe ainda um povo, homens e mulheres, aqueles que querem praticar a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor, e ainda ensinam esses mandamentos. Esses serão considerados grandes no reino dos céus. E essa é a grande missão de todos nós batizados: praticar a palavra de Deus e ensinar as outras pessoas. Ensinar os filhos a amarem a Deus. Ensinarem as crianças a ter gosto pelas coisas de Deus. Então, à medida, irmão e irmã, que nós conhecemos a palavra, nós temos essa missão de colocar em prática. Porque é a prática da palavra de Deus que vai confirmar em nós aquilo que nós recebemos do Senhor. É praticar. Porque no caso do povo de Israel, dos fariseus, dos mestres da lei, eles tinham as leis e os mandamentos decorados, mas eles não praticavam. Eles não viviam esses mandamentos. Eles não viviam a vontade de Deus. Tornaram-se então aquela religião uma religião vazia, que só falava, mas que não vivia. E isso para Deus não tem sentido algum, porque nós temos essa missão de praticar. Quando eu e você estamos na Santa Missa, ontem, por exemplo, nosso padre, ele falou maravilhosamente sobre o sal da terra e a luz do mundo, e nos mostrou que nós devemos ser. E ele disse claramente: ser cristão nos dias de hoje não é fácil. E ele falou também sobre Santo Antônio, quando o padre nos chamou a entender que nós não devemos ficar simplesmente querendo os santos para intercederem por nós, mas também para nós observarmos a vida deles e lutar para colocar em prática os exemplos que eles deixaram. Então a nossa missão, irmãos e irmãs, é sermos praticantes da palavra. Então quando você e eu, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando saímos da igreja, nós temos que sair com esse propósito: eu vou lutar para colocar em prática aquilo que eu ouvi do Senhor. E à medida que nós colocamos em prática e transmitimos isso para os outros, nós vamos nos fortalecendo e vamos confirmando o nosso nome para fazer parte do reino dos céus. Então nós temos que olhar a palavra de Deus não como um castigo,
não como uma prisão, não como uma punição, mas como um único meio de nós sermos livres de verdade. Porque é isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só a verdade liberta. Só a verdade vai nos trazer salvação. E é praticando a palavra e ensinando os outros a praticarem que nós vamos dar esse verdadeiro testemunho. Sabe, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza. Quando a palavra de Deus nos corrige, é o próprio Senhor, porque o Senhor disse: eu repreendo e castigo aqueles que amo. E a palavra de Deus, ela é para isso. Ela é para ensinar, para corrigir, para exortar e para capacitar o homem de Deus para toda boa obra. Esse é o poder da palavra. Essa palavra que eu e você temos meditado todos os dias. Nós temos ouvido e deixado que ela possa cair no nosso coração. Porque quando a palavra de Deus cai no nosso coração como uma boa semente, ela vai crescer em nós e vai produzir muitos frutos. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Eu queria convidar você hoje a entender isso, principalmente você que é pai, você que é mãe. Quantas vezes os pais precisam falar não para os seus filhos? Quantas vezes você ouviu do seu pai e da sua mãe um não, mas esse não é falta de amor. O contrário, esse não está carregado de uma quantidade tão grande de amor, que é o não para preservar a nossa vida de tantas coisas. E assim também é o Senhor. Quando a palavra dele fala: não faça isso, não faça aquilo, não ande nesse caminho, não ande nessa direção. Não é que Deus não quer a nossa felicidade. É o contrário. Ele quer que nós sejamos felizes, que nós tenhamos vida e que nós tenhamos vida em abundância. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido: ame a palavra de Deus e esforce para colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos manda. Assim, nós vamos ser felizes de verdade e vamos ajudar os outros também a ser felizes. Eu te convido, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, a sua palavra nos diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. Essa palavra, Senhor, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. Essa palavra, Senhor, que é viva à medida que nós abrimos o nosso coração e deixamos que essa palavra possa mudar o nosso interior. Senhor, hoje eu quero te pedir para mim e para cada irmão e irmã que está ouvindo e participando dessa oração. Nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor deixou leis, mandamentos e princípios para nós vivermos dignamente como filhos do Senhor. A sua palavra não é um peso, não é um fardo, Senhor, mas a sua palavra é uma direção para a nossa vida. Então nos ajuda a sermos fiéis, Senhor, a nos esforçarmos todos os dias para viver debaixo da sua palavra, que a sua palavra seja a nossa bússola, seja a nossa direção, Senhor, seja o caminho para nós seguirmos. Coloque em nosso coração esse amor pela sua palavra, esse desejo de todos os dias nos alimentar da sua palavra e de levar esse alimento para outros que necessitam. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.